Amigos, estávamos estudando a palavra de Deus e na parte anterior aprendemos como a carne surgiu e como a carne nos impede de crescer no Senhor, como a carne nos impede de andar no Espírito. Assim, vamos abrir livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui a palavra de Deus diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com afeição e concupiscência. Agora, a carne, eu disse outro dia, ela nasceu através do contato espiritual de Satanás e Eva. Eu gostaria que você olhasse o quadro aqui. Você pode ver nesse primeiro gráfico, esse vermelho, essa é a imagem e semelhança de Deus. E quando o homem cometeu o pecado, aquela imagem e semelhança de Deus se afastou dele. E no outro gráfico, você pode encontrar, em vez daquela imagem vermelha, a semelhança de Deus, aqui você pode ver que a mancha preta apareceu. Isso é, Satanás assumiu o controle do primeiro homem, então junto com isso você pode ver essas manchas brancas. Essa é a carne. Veja, essa carne que eu disse a você, que veio através da união de Satanás com o primeiro homem. Aqui nesse gráfico você pode ver que não existe carne. A carne não foi criada pelo Deus. Mas no outro gráfico você pode ver a carne. É por isso o Paulo diz que existe um poder que está em mim que trabalha contra os princípios de Deus. Agora estamos estudando sobre isso. Sobre essa carne, essas manchas brancas que vimos aqui é a carne. É uma força. Carne, eu disse para você, por favor entenda, a carne não estamos falando de carne de corpo que fica debaixo da pele. Eu não estou falando sobre essa carne, mas a carne é uma força que instiga a mente das pessoas. Essa é a raiz de todos os desejos. E aqui a palavra de Deus diz: eles crucificaram a carne com afeições e concupiscências. Agora, afeição. Vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 5. O que é essa afeição? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência. Veja, nós temos que crucificar a carne com afeição desordenada. Eu gostaria de ensinar isso no quadro aqui. A afeição desordenada. Afeição desordenada. A palavra desordenada, a palavra grega para a palavra desordenada é akatarsia. A palavra grega é akatarsia. Akatarsia. A palavra grega. O significado de akatarsia é uma espécie de amor impuro, atração impura, ou apaixonar, ou algo que é proibido, afeição desordenada. Sobre a afeição, temos afeição para como pai, mãe, marido e mulher, mas existe um certo desejo de apego, um anseio que não é correto ou puro diante de Deus, algo que não é correto diante das pessoas. Esse amor oculto, esse anseio oculto que se chama akatarsia. Isso significa, quando estamos crucificando a carne, lá a palavra de Deus é escrita crucificar com akatarsia, a afeição desordenada. Crucificar a afeição desordenada. Aquele desejo proibido. O amor, por exemplo, tem um desejo proibido entre o sexo oposto. Podem ser crentes, podem ser pregadores, não é amor ágape. Tem dois tipos de amor. Um é o amor ágape e o outro é akatarsia, que é o amor proibido no coração, escondido no coração. Esse amor também tem que ser crucificado com a luxúria e a concupiscência. Eu acredito que você entendeu o que é afeição desordenada, akatarsia. Então, o outro é a luxúria. A luxúria significa, a palavra grega para luxúria, palavra portuguesa é luxúria. Estou fazendo o trabalho de ensinar vocês em grego e em português para que você conheça a profundidade do significado. O que os servos de Deus estão escrevendo. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra luxúria é
epitomia. A palavra luxúria é epitomia, significa desejo. Veja, isso também está intimamente conectado com a catarsia. Desejo por coisas proibidas, cobiça, desejo pelas coisas proibidas. Por isso, amigos, quando crucificamos a carne, devemos crucificar a afeição e a luxúria por completo. Às vezes nós oramos para Deus: Deus, eu quero crucificar minha carne, mas ansiamos por manter certa afeição impura, amor impuro e anseio impuro por algo. Isso temos que abandonar por nós mesmos. É por isso que precisa trabalhar sua própria salvação. Deus nos trouxe para a família de Deus e nós temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Mas a menos que sejamos guiados pelo Espírito de Deus, não somos filhos de Deus. Então, se você quiser se tornar filho de Deus, filha de Deus, temos que vencer a carne. Veja o que Satanás incentivou a Eva. Ele permitiu que a carne entrasse. E quando a carne entrou no coração da Eva, ela teve aquele desejo profano, impuro. Deus disse para não comer aquela fruta, mas por causa da carne, afeição, uma concupiscência para aquela coisa proibida entrou em seu coração, e é por isso que ela arrancou aquela fruta e comeu. Por isso, para cada filho de Deus, filha de Deus, é muito importante saber se existe algum desejo impuro escondido no coração, escondido no centro do seu coração. Isso nós mesmos temos que oferecer perante o Senhor. Isso nós mesmos temos que oferecer na cruz, crucificando assim a carne junto com a afeição impura e as concupiscências. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Novamente lemos a mesma palavra. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E a concupiscência dos olhos, que significa uma ansiedade, desejo daquilo que é proibido. Por isso, todos os nossos anseios e amor devem ser controlados pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você olhasse para esse gráfico aqui. Olha, temos a vontade e temos a mente. A vontade é o órgão deliberativo que é usado para tomar a decisão. Então, se houver alguma afeição desordenada, o amor em seu coração, sua vontade certamente tentará disso. Mas o que você deve fazer? Você deve trazer essa vontade sob o Espírito Santo. O que é verdadeira salvação? O que é a verdadeira salvação? O que é a verdadeira experiência de nascer de novo? A experiência de nascer de novo significa entregar nossa vontade para a vontade do Espírito Santo, render nossa vontade. Isso significa entregar nossa capacidade da tomada de decisão ao Espírito Santo. Isso significa, por exemplo, o meu nome é Samuel. Samuel, em vez de Samuel tomar a decisão, Samuel entrega essa capacidade da tomada de decisão ao Espírito Santo. E então o Espírito Santo toma a decisão por Samuel. Essa é a verdadeira vida cristã. Qual é o verdadeiro problema com um crente ou pregador? Contradição da sua própria vontade e a vontade do Espírito Santo. Sua vontade pessoal e a vontade do Espírito Santo. Quando essa contradição vem entre sua vontade e a vontade do Espírito Santo, a preocupação vem em sua mente. Sua paz está perturbada. Você se torna inquieto. Você pode até mesmo perder o sono. Você não consegue dormir bem, porque uma turbulência chegou. Isso significa no mar calmo, quando o vento sopra, as ondas aumentam. Da mesma forma, seu coração é como o mar. E o vento sopra em seus corações e mentes. Ondas surgem. E as ondas sobem e você fica perturbado. Da mesma forma, uma pessoa que aceitou Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo significa: Senhor, no futuro não é minha vontade, mas a sua vontade. Isso é render-se ao Senhor. Isso significa entregar voluntariamente nossa autoridade de tomada de decisão, capacidade de tomada de decisão, para o Espírito Santo Todo-Poderoso.
Espírito Santo, você sabe sobre meu passado, você conhece meu presente, você conhece meu futuro. Então eu confio em você e por isso eu entrego minha capacidade da tomada de decisão a você. Mas quando algum dia nós retomarmos essa autoridade da tomada de decisão, por favor entenda, o Espírito Santo não é aquele que vai ficar segurando as coisas com força. Satanás é aquele que fica segurando as coisas, mas o Espírito Santo é muito gentil. Tão gentil que uma vez que recebamos algo do Espírito Santo, se você retirar, o Espírito Santo vai dizer, ok, retire. Mas Satanás, se você der algo para ele, se Satanás assume algo, isso ele vai segurar firmemente. Mas o Espírito Santo é aquele que, quando você dá algo ao Espírito Santo, e se você desejar isso de volta, ele gentilmente permitirá que você leva, porque o Espírito Santo não quer fazer nada pela força, por vontade própria e voluntária. E agora, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Como vem em nós? Se você não entregou sua capacidade de tomar decisões, sua vontade para o Espírito Santo, então essa concupiscência dos olhos e a concupiscência da mente, todas essas coisas vão te perturbar. Por isso, o que temos que fazer? Temos que entregar completamente nossa capacidade de tomada de decisão. E como essa tentação acontece? Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Como a tentação, como a concupiscência e a carne nos vencem. Santos, estou tentando ensinar vocês as raízes dos problemas espirituais. Nosso assunto é como lidar uma vida cristã vitoriosa, como crucificar nossa carne e como andar com Deus, como andar no Espírito. Então eu estou levando vocês em detalhes, aprofundando o assunto, para que você saiba onde acontece a contradição, onde a paz é perturbada, onde o problema começa. Sim, leia Tiago capítulo 1, versículos 12 a 15, por favor. Como ocorre a tentação? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Aqui a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que é tentado. Isso significa que Deus leva ele para determinada situação. O Espírito Santo leva você a certa situação e dá a oportunidade de ver se você está usando sua própria vontade ou se permite a vontade do Espírito Santo. Se você permitir que a vontade do Espírito Santo haja por você, então você é abençoado e bem-aventurado. Você se torna um vencedor, mas se você não permitir que a vontade do Espírito Santo tome o controle de você, se você permitir a sua própria vontade, então você será levado à concupiscência. E então a concupiscência é concebida e o pecado vem. E depois vem a morte. Por favor, escuta. Por favor, entenda. Olha para esse gráfico, por favor. Veja, nesse gráfico, na sua alma, tem vontade e a mente. E a emoção. Você sabe essas três coisas. Todos juntos é chamado de alma. E eles têm a carne também. Olha, eu disse para você a carne. Então a carne, essa vontade, a mente e a emoção. Então a carne, essa vontade, a mente e a emoção vão te dizer, se você aceitar isso, se você pegar isso, você vai desfrutar. Você terá certo prazer, você obterá certa felicidade. Quando você fez isso última vez no passado, você recebeu muito prazer. Então aí veio o teste. Se você está sendo levado pelas sugestões da luxúria e da carne, ou se está entregando sua vontade completamente ao Espírito Santo. O que muitas pessoas fazem é não entender essa situação precária do homem. O Espírito Santo é uma pessoa silenciosa, pronta para ajudar, mas não se voluntaria sem sua permissão. Se você chamar, ele está pronto para ajudar, mas você tem uma carne que nasceu de Satanás e tem sua vontade, sua mente e sua emoção. Essas três coisas pressionam você
Sua carne se torna uma força forte e te relembra sobre o gosto do prazer do passado. Lembre que antes de vir para o Cristo, você gostava de muitas coisas mundanas. Antes de chegar para a fé, você gostava de muitas coisas do mundo. Sua carne sabe disso. Sua carne sabe o quanto você desfrutou da experiência passada. Sua carne vai te relembrar. Sim, quando você fez isso, que gosto você teve? Ou quando você amou aquela pessoa, que tipo de hesitação você teve? Ou quando você estava bebendo aquela coisa, quanta felicidade você teve? Quando você estava usando drogas, quanto você se divertia? Ou quando você estava curtindo o filme, que felicidade você teve? Tudo isso sua carne sabe, e essa carne vai sugerir isso para a sua vontade e para a sua mente. Por que você não aceita isso? E nesse momento vem sua decisão pessoal. Se você diz, eu ficarei submetido ao Senhor Jesus Cristo, daqui em diante não é minha vontade, é a vontade do Espírito Santo. Quando você diz assim, então você vai ver que o Espírito Santo, que quer estar com você sempre para ser um ajudador, se levantará e esmagará aquela tentação. É assim que você se torna um vencedor. Mas se você não permitir que o Espírito Santo controle a sua vontade, então, amigo, você está preso. Você vai dormir novamente em um barro lamacento. E ondas de pensamentos vão surgir. Sua paz interior estará perturbada. Sua mente tornará perturbada. Seu sono estará perturbado. Você não é uma pessoa normal. Você estará triste. Você estará desanimado. Você estará com muitas tristezas. Por isso, para ter uma vida cristã vitoriosa, é importante cada pessoa lidar com a vontade, a mente e a emoção. E quando você submeter sua vontade, sua mente, sua emoção ao Espírito Santo, então certamente o Espírito Santo em você se levantará e assumirá o controle deles. Assim, temos que vencer isso. Veja, essa mesma coisa aconteceu ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Muitas pessoas não entendem isso. Eu disse para vocês na outra parte que Deus prova o justo. Agora leia Mateus capítulo 4, versículos 1 a 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você ouviu isso? Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Olha, às vezes quando chegamos à tentação, nós pensamos: Oh, Satanás, você me arrastou. Satanás, você me levou até aquele lugar. Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo permite certas circunstâncias diante de você. Por quê? Para testar você. Para você, o que precisa ser testado? Você é chamado para estar com Deus no novo céu, na nova terra, e você é chamado para sentar-se com Deus em seu próprio trono. Você foi chamado para viver com Deus na Nova Jerusalém. Por isso, é importante que você seja testado. Então, o Espírito Santo vai trazer certa situação diante de você. Às vezes, quando o Espírito Santo traz certa situação, as pessoas dizem: Oh, é maravilhoso, Deus deu isso, o Espírito Santo deu isso, eu posso desfrutar e posso fazer uso disso, eu posso gritar. Eles esquecem que o Espírito Santo trouxe eles a essa situação para testar eles, que se eles usaram sua própria vontade ou a vontade do Espírito Santo. Esse é o teste onde muitos pregadores, muitos crentes, muitos anciãos caem. Aqui encontramos que o Jesus Cristo foi levado para essa situação. Você sabe, no Jardim do Éden, Adão e Eva não estavam com fome quando comeram aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha muita fruta lá. Eles comiam bem, mas quando o tentador veio, eles simplesmente abriram a porta. Mas aqui encontramos o último Adão, Jesus Cristo. Ele estava em jejum por 40 dias. Não pense que Jesus Cristo jejuou por 40 dias para receber alguma força espiritual.
Ele já é Deus. Em Jesus Cristo encontramos duas personalidades. Uma é a personalidade de Deus e a outra é a personalidade do ser humano. Ele era um ser humano perfeito e ao mesmo tempo ele é o Deus perfeito. Então, em Jesus Cristo existe a divindade. Então não tinha necessidade para ele jejuar e orar por receber algum poder. Mas nele havia um ser humano que deve ser testado. Então, o teste aconteceu para a personalidade do ser humano, a personalidade de Jesus Cristo. O teste não era para a divindade, porque Deus é santo Deus. Eu disse para vocês, em Jesus existe o homem perfeito e o Deus perfeito. Para Deus perfeito não precisa de teste, mas para um homem perfeito é necessário um teste. É por isso que Jesus jejuou por 40 dias pelo Espírito de Deus e depois ficou com fome. 40 dias de jejum, você sabe com quanta fome você podia estar? Eu tive essa experiência quando eu jejuei por vários dias, juntos por muitos dias. Então, depois quando você começa a comer, quando você para de jejuar, todo o corpo do seu organismo fica morrendo de fome. Da mesma forma, depois de 40 dias, Jesus estava completamente cheio de fome e veio o tentador. Veja, o tentador estava esperando pela oportunidade. Ele diz, pegue essa pedra e faça pão deles. O que quer dizer com isso? Oh Jesus, use sua qualidade divina, personalidade divina. Faça o pão dessa pedra e alimente sua personalidade humana. Alimente seu estômago faminto. Mas o que Jesus fez? Ele não permitiu que sua vontade humana assumisse o controle. Ele diz que está escrito, o homem não viverá só de pão. O que quer dizer com isso? O meu corpo, embora você esteja faminto por comida, eu não vou dar você o alimento físico. Vou dar você o alimento espiritual. Olha, o corpo estava morrendo de fome por 40 dias e estava desejando de algum alimento físico. Mas Jesus Cristo diz, exercitando a vontade do Espírito Santo, ele diz, eu sei que não vou te dar comida. O homem não viverá só de pão, mas da palavra de Deus. Amigo, é assim que os testes acontecem. Deus leva você a certa situação para ver se você entregou sua vontade completamente ou não. Qual é o problema com muitas pessoas? Eles falam, qual é o problema em manter minha vontade comigo? Esse que é o problema. Você sabe, eu tenho me submetido repetidamente e novamente. Todas as vezes, Senhor, eu quero seguir você como um homem cego. Não quero ver o que é bom e o que é mal. Não quero ver se é luz ou escuridão. Não quero ver se está planície ou morro. Não quero ver que é um mar de rosas ou um caminho de espinhos. Eu apenas digo, Senhor, conduza-me. Assim como um cego elevado, eu me rendo completamente à minha vontade. Sabe, sempre em tudo sou um homem humilde, um homem fraco. Mas sempre em tudo vejo que minha vontade é controlada pela vontade do Espírito Santo. Não vou permitir que minha vontade me domine. Minha vontade está completamente entregue à vontade do Espírito Santo. Aleluia! Então, é assim que começamos a aprender a andar com Deus. Para nos levar a essa experiência, Deus já nos ofereceu alguns métodos. Aqui tem um que lemos em Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 23. E diz a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Isso é o mais difícil para muitas pessoas. Eu disse para você, crucificar a carne. Primeiro você tem que entregar sua vontade, a capacidade da tomada de decisão. Aqui Jesus Cristo diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você sabe o significado de palavra negar? Negar a si mesmo. Olha, negar em português é negar. A palavra grega para negar é aparneomai. Significado grego, aparneomai. Vou escrever de novo, desculpa. Significado grego, aparneomai. É pronunciado para você, estou pronunciando para você pronunciar. Para que você possa pronunciar corretamente. Aparneomai. Aparneomai. Significa abster ou repudiar, rejeitar,
despossuir. O significado é rejeitar. Você entendeu qual é o significado de negar? Negar significa recusar. Despossuir significa que isso não é meu. Por exemplo, negar a si mesmo significa que eu não sou meu. Por exemplo, esse livro de louvores pertence a mim. Se eu negar ele, isso quer dizer, ok, deixe qualquer um levar. Eu não me importo se eu continuar desejando. Se eu não negar, então eu direi, quem levou? Quem está aí? Ou quem está atrás disso? Mas negar, despossuir. Eu simplesmente despossuo isso. Não me importo com quem levou meu livro. Isso significa negar. Negar a nós mesmos. Meu caro amigo, essa é a coisa mais importante onde muitas pessoas falham. Negar a si mesmo. Jesus Cristo diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mesmo que seja muito difícil, mas é maravilhoso. Estou falando com vocês por experiência própria. Deus me testou muitas vezes em muitas ocasiões de propriedade, de relacionamento com os pais, em casos de amor, em muitas coisas. Deus me testou se eu quero negar a mim mesmo. Se eu estou negando o meu prazer, se eu estou negando o meu apetite, se estou negando o meu divertimento, se eu estou negando minha felicidade. Isso é maravilhoso. Você pode achar que é muito difícil, mas assim que começar a negar a si mesmo, não vou desfrutar desse prazer. Não, negar. Isso que Jesus fez, mesmo depois de 40 dias de jejum, quando ele estava com muita fome, então o tentador veio com a sugestão de pão. Depois, o que Jesus disse? O homem não viverá só de pão, mas da palavra de Deus. Isso significa que eu nego a fome do meu corpo. Eu nego a fome do meu corpo. Isso é negar. Muitas pessoas não sabem o significado de negar a si mesmo. Negar a si mesmo significa rejeitar, despossuir a si mesmo, renegar a si mesmo. Eu não sou meu, não é meu, não é para minha alegria. Sua carne, sua mente, sua vontade vão trazer para você e te relembrar o sabor das velhas experiências. Olha, a carne está com você, se você aceitar isso, que tipo de sabor, que tipo de gozo, que tipo de felicidade você vai ter? E dessa vez você deve se levantar como a espada, a palavra de Deus, como um leão. Ou se você simplesmente se levantar, desculpe, não, por favor. Então ele vai agarrar você, a carne vai vencer você. Mas se você se levanta como um leão, como a espada, com a palavra de Deus, a carne ficará assustada, sua vontade será derrotada. E logo a vontade do Espírito Santo assumirá o controle de você e você se tornará completamente feliz e você vai estar cheio do poder de Deus e não haverá tempestade em sua vida. Eu vejo muitos crentes e pastores desanimados, sempre tristes e preocupados porque a tempestade está em suas vidas. As ondas estão aumentando. Por quê? Há contradição entre a vontade do Espírito Santo e a vontade da pessoa. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, por favor, examine a si mesmo o quanto você negou a si mesmo. O seu eu não é uma coisa fácil de morrer. Você tem que negar a si mesmo. Eu gostaria de compartilhar algumas das minhas experiências pessoais. Como um jovem, quando eu aprendi essa palavra de Deus, eu costumava ir para a igreja. Quando vou para a igreja e sentar lá, e no meu estado, eles servem durante a época de chuva. Você sabe, na entrada da igreja ficava um tapete para limpar os pés. O tapete, pano de chão, feito de borracha ou molas. E eu vejo as pessoas vindo das ruas sujas, cheias do barro na época da chuva. Eles vêm e esfregam seus sapatos ou suas sandálias naquele tapete e deixavam toda a sujeira lá. Eles entram limpos na casa de Deus para a adoração. Então eu costumava dizer para o Senhor: Senhor, eu gostaria de ser esse pano de chão, essa tapete. Deixa cada pessoa vir e limpar sua sujeira em mim. Você sabe quantas vezes eu orei assim, com lágrimas: Senhor, eu não sou bom para ser uma pessoa honrada. Senhor, eu não sou nada bom. Tem carne em mim e vejo as coisas
que eu quero fazer, eu não faço, e as coisas que eu não quero fazer, eu as faço. Senhor, eu quero crucificar essa carne. A única maneira de crucificar isso é negar a mim mesmo. Senhor, eu não quero nenhuma honra na igreja. Eu não quero estar no grupo de coral. Não quero ser um bom homem na lista do pastor. Senhor, deixe-me ser o último homem na soleira da porta, como pano de chão. Senhor, me ajuda a ficar naquele lugar. Então, assim eu costumava orar muitas vezes com lágrimas inteiras escorrendo dos meus olhos. Eu orava, Senhor, deixe todo mundo colocar sua sujeira em mim, deixe todo homem dizer que você é mau, que cada homem venha limpar seus sapatos em mim, deixe todo mundo vir e me chutar, e todo mundo dizer que ele está sujo, para que o meu eu seja negado. Você sabe que quando você negar a si mesmo desse jeito, você nunca se machucará. O maior problema para muitas pessoas é que elas se machucam facilmente. Se eles escutar alguém dizer uma palavra contra eles, eles se machucam. Quando o seu eu é crucificado, quando você negar a si mesmo, quando você recusar a si mesmo, então você nunca se machucará, meu amigo. Deixe as pessoas falar qualquer coisa, você nunca vai se machucar. Quem machuca o seu próprio eu fica machucado. Então você passará o tempo em lágrimas, chorando e decepcionado. Oh, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Por quê? O problema é seu eu. Ele se sente machucado porque essa pessoa fez assim, para testar o seu eu, se você negou isso ou não. Deus permitiu que essa pessoa fizesse assim para testar se você negou a si mesmo ou não. Deus trouxe você para essa situação. Amigo, escuta. A menos que você negue a si mesmo por completo, você não pode ser um discípulo de Jesus Cristo. Portanto, você deve se submeter completamente ao Senhor. Senhor, o meu eu está lá em mim. Eu quero negar isso. Eu quero rejeitar isso. Eu disse a vocês, a palavra para isso em grego, isso significa despossuir. Não é meu. Eu não sou meu. Por exemplo, esse livro me pertence. Então, eu deixo despossuir ele. Deixe qualquer um levar, eu não me importo. Deixe alguém rasgar, eu não me importo. Deixe alguém colocar isso debaixo dos pés, eu não me importo. Eu nego isso. Não é meu. Da mesma forma, você tem que negar a si mesmo. Esse é o seu eu. Esse é o seu meu. Você sabe por que Deus faz isso? No céu não existe meu. Lá tudo é nós. Quando você vê no jardim, o Pai, Filho e o Espírito Santo diz: vamos nós fazer o homem. E quando lemos que o povo estava construindo a torre de Babilônia, Deus diz que nós descemos. No livro de Isaías, capítulo 6, lemos: quem irá por nós? E na oração de Jesus Cristo, em João, o Evangelho de João, lemos: Jesus ora: Pai, como nós, eu estou em ti, tu estás em mim, que eles também estejam em nós. Meu caro amigo, você tem que estar em Cristo. Se você deseja estar em Deus, temos que negar a nós mesmos, negar nosso eu. Tem que negar isso. Deixa as pessoas dizer qualquer coisa, deixa as pessoas criticar, deixa as pessoas me fazer qualquer coisa. Eu não quero esse eu. Você sabe, eu descobri que o eu era o maior causador de problemas da minha vida. Então comecei a lidar com ele com muita dureza, com mão muito dura. Eu disse que você é o causador de problemas. Meu irmão ou irmã, ou meu amigo ou meu colega não é causador de problemas. Ou eu. Você é causador de problemas. Você perturba meu sono. Você tira minha alegria. Você tira minha felicidade e me deixa confuso. Você sabe, quando eu comecei a lidar duro com meu eu, comecei a me desfrutar da presença de Deus. Comecei a desfrutar da glória de Deus. Comecei a desfrutar da doçura do rio de Deus. Por isso, eu digo para vocês, meu irmão e irmã, você pode ser um pastor, você pode ser um pregador, você pode ser um grande homem de Deus, mas pense sobre você. Será que você negou a si mesmo? Se você negar a si mesmo, ninguém na terra pode te machucar.
E você vai dizer, junto com o Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são escolhidos. Aí você vai dizer, aquela irmã falou assim, é bom, porque quando aquela irmã fez aquele comentário, o meu eu apareceu. Quando eu souber que o meu eu ainda está lá, eu quero negar meu eu. E vou dizer para aquela irmã, obrigado por falar contra mim, porque você falou contra mim, o meu eu apareceu. Obrigado, irmã, por me acordar. Obrigado, irmã, me perdoe. Eu estava querendo saber se o meu eu estava trabalhando em mim ou não, e você me acordou. Aleluia. Meu querido amigo, conheço a vida em que vive como eu, e agora vivo uma vida sem o eu. Eu me neguei completamente. Ninguém na terra pode me deixar triste. Eu fico triste quando a obra de Deus é interrompida, quando o ministério é interrompido, mas nas minhas coisas pessoais, pela graça de Deus, eu nunca fico triste ou preocupado, porque tudo o que acontece comigo, eu apenas agradeço a Deus e digo, sim, e algo acontece no meio, eu digo, ok, o tentador está me tentando, e eu digo, ok, o tentador está me tentando para ver se o meu eu está lá ou não. Amado amigo, para começar, o primeiro passo para crucificar a carne é negar a si mesmo e depois recusar despossuir a si mesmo e então carregar sua cruz diariamente, seja qual for o problema que você está tendo. Cruz diariamente. Você deve agradecer a Deus pela cruz. Essa cruz ajuda a diminuir o seu poder do eu. Por isso, a cruz é sempre uma bênção. O sofrimento é sempre uma bênção, qualquer que seja a sua incapacidade. Alguns de vocês podem não conhecer sua cruz. A cruz pode ser alguma de suas incapacidades. A cruz pode ser uma deficiência física. A cruz pode significar que você não consegue andar rápido. A cruz pode significar que você não consegue se expressar bem. A cruz pode ser que você não fala muitas línguas. A cruz pode ser que você não está no nível com seu amigo. Então, essas são todas as cruzes. E essas cruzes colocam um freio em você e diminuem a força do seu eu. Por isso, Paulo diz, quando estou fraco, então sou forte, porque a graça de Deus está abundando. Amigo amado, nesse primeiro ponto, como vencer a carne, o primeiro é negar a si mesmo. Negue a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, Deus vem e vive com você. Então, seu sono não é perturbado. Então, você não tem que se preocupar. Por que seu sono está perturbado? Porque há tempestade em sua vida. Por isso, rogo a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, desta vez se oferece, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Nós vamos orar, venha, vamos orar, vamos fechar nossos olhos em oração diante do Senhor. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos ensinou hoje. Senhor, o Senhor nos deu a oportunidade, o Senhor nos deu a palavra para crucificar nossa carne, junto com a afeição e a luxúria. E depois o Senhor diz, nós devemos negar a nós mesmos perante Ti. Senhor, negar a nós mesmos é muito difícil. Pai, a verdadeira salvação é entregar nossa vontade para a vontade de Deus. Senhor, eu oro, abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra. Ajuda eles a negar a si mesmos, para que eles possam desfrutar da alegria do reino de Deus, que eles possam ter a alegria de viver no rio de Deus, nadando no rio de Deus, para que estejam sempre alegres e sorrindo em todas as situações. Pai, o maior causador de problemas é nosso eu, nosso próprio eu, junto com nossa força da vontade, a nossa capacidade de tomada de decisão e a emoção. Nós ficamos em ruína por causa disso. Ajuda cada um a escapar dessa armadilha de Satanás e levar uma vida cristã vitoriosa. Conceda a sua graça para que todos neguem a si mesmos, Senhor, que sua presença continua estando com todos nós. Ajuda-nos a aprender mais da sua palavra. Em nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Nós vamos continuar em próxima parte.